Oi, hoje é dia de GBR, edição agosto de 2020, também conhecido como os livros que eu pretendo ler aqui neste mês. Bom pessoal, para continuar aquele esquema aqui para o ano de 2020 de não tentar flopar muito no resultado geral para o ano, eu estou sempre nesses vídeos aqui de promessas de leitura, tentando revezar livros um pouco mais curtos, de fácil leitura, e aqueles um pouco mais extensos. E realmente eu não consigo ler no próprio mês que eu apresento, mas vou deixando para 2, 3 meses a seguir. E na verdade, já chegando aqui no oitavo mês do ano, eu posso dizer que muita coisa já está meio que flopada oficialmente. Portanto, nesse mês aqui, eu decidi colocar apenas 3 bons livros curtinhos, para ver se realmente, pelo menos esses aqui eu consigo matar em 30, 40 dias e não me estendo um pouquinho mais, porque como eu disse, já está tudo acavalado, né? Não sei mais o que eu estou lendo, se é do mês de março, abril, junho, tá tudo misturado já. Sim, eu tenho o costume de ler muita coisa ao mesmo tempo. Isso facilita um pouco porque as histórias não vão se misturando. Quer dizer, quando são gêneros diferentes, né? Nunca dá certo você ler duas coisas iguais, tipo 2 livros policiais ou 2 histórias de ficção científica. Você começa a misturar uma coisa com a outra. Mas enfim, vamos ao primeiro título que eu quero mostrar para vocês aqui, e é, no caso, realmente de ficção científica. E é um classicão para variar, que é O Homem Invisível, sim, do Sr. Wells, H.G. Wells, ou Herbert George Wells, se eu não me engano, né? Acho que esse é o título dele, o nome dele mesmo, sem estar abreviado. Bom, um classicão, O Homem Invisível, que a maioria das pessoas conhece por causa das adaptações cinematográficas. São várias, desde aqueles classicões ainda em preto e branco até as mais recentes. Inclusive, no ano passado, acho que saiu a última nova versão dessa história clássica, e que, obviamente, muita gente não tem contato com o original, que, aliás, não é o filme original, mas a história, o romance original, que é esse daqui. Portanto, é sempre bom a gente conhecer de onde que vem as adaptações que a gente vê. Essa coisa sempre complicada, né? A gente vê muita variação de uma obra original e depois, quando a gente de fato tem o contato com ela, a gente fala, puxa, que coisa meio sem sal, né? Meio que você já conhece todos os desdobramentos possíveis da história. Se bem que uma coisa que meio que dá para perceber que justamente O Homem Invisível possui abordagens completamente diferentes de filme a filme, uma pegada diferenciada que inclusive dá para perceber que muda de geração para geração. Sempre que essa história é revisitada, o jeito de se abordar esse assunto de existir uma pessoa com esse poder da invisibilidade oferece desdobramentos diferentes, realmente que variam bastante no passar dos anos. As pessoas se utilizam desse poder de maneiras diferenciadas e acarretam consequências também para seu tempo. É uma coisa curiosa de ser percebido. Agora, algo que eu não sabia, uma certa curiosidade, que essa história aqui tem lá o seu cunho engraçado. Olha só o que temos aqui na quarta capa de informação. Os habitantes da pacata Impic têm toda a razão de não conseguirem falar sobre outra coisa. O desconhecido que se hospedou na pensão local está sempre coberto da cabeça aos pés, com o rosto inteiramente envolto em bandagens. Além disso, chegou trazendo um verdadeiro laboratório portátil e um rastro de mistério, que aumenta ainda mais quando crimes começam a acontecer e quando se descobre que o homem é invisível. Sucesso desde a publicação em 1897, O Homem Invisível é uma mistura saborosa de humor e ficção científica, gênero que H.G. Wells ajudou a estabelecer e no qual se consagrou. É também um belo livro sobre solidão, incompreensão e os laços entre o indivíduo e a humanidade. E como eu disse, realmente, talvez essas definições aqui da história a gente não encontre nas outras versões, justamente porque a cada novo momento que essa história é recriada, se valem dos acontecimentos atuais ou do espírito da sociedade, questões sociais, questões muitas vezes políticas também. Sim, dá para fazer uma viagem na maionese junto com essa história aqui de uma pessoa que consegue ficar totalmente invisível. Aliás, eu me lembro também lá na década de 70 que existiam dois seriados na televisão que concorriam com essa coisa também de existir um homem invisível. E claro, nessas duas abordagens que eu gostava bastante, o foco era na espionagem, ou seja, eram histórias aventurescas.
Sim, dá para fazer de tudo com o Homem Invisível. Inclusive, acho que até romance deve existir também. Deve não, existe, né? Porque a gente tem também aqui no Brasil uma série também televisiva, né? Que é A Mulher Invisível. Que antes, aliás, foi um filme, né? Com a Mulher Invisível sendo a Luana Piovani e o pobre coitado que é vítima dela, o Selton Mello. Muito engraçado mesmo. Mas o que vale é a gente conferir agora o original, onde tudo se originou. E essa edição aqui é bacana, da Zaha, que tem alguns textos de apoio aqui, ou são notas informativas, está aqui, como é que é? Traz o texto integral, mais de 100 notas, cronologia de vida e obra de Wells e uma instigante apresentação, feita pelo Thiago Lins. Mas é uma edição bem bacana, capa dura, recomendo bastante. E, aliás, falando em capa, né? Muito bacana esse homem aqui com as ataduras. A parte de trás também é interessante. É bem interessante mesmo. Aliás, falando em indicar não só a história, mas também o exemplar, a publicação em si, nessa versão da Zaha, porque sempre vale dizer, é uma história de 1897, ela está mais que domínio público, né? Então qualquer editora pode publicar à vontade. E o diferencial sempre é procurar boas edições. Essa do Zaha eu recomendo bastante para vocês, e se vocês ficarem interessados, já faço meu jabazinho, né? Deixo na descrição do vídeo um link para você poder adquirir através da Amazon, que é uma parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você faz a utilização do link na hora que você vai fazer a compra, acessando por aqui, você acaba ajudando o canal, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedores. Isso ajuda sempre qualquer canal aqui de Booktuber crescer por aqui. Não só comigo, em qualquer outro canal que vocês também frequentem, gostem de acompanhar as dicas, dá uma olhada se o Booktuber lá também oferece links para você poder fazer a compra da obra indicada. Isso ajuda bastante a gente mesmo. Mas feito o jabazinho, vamos para a próxima dica então. Bom, agora vamos sair da literatura inglesa e vamos para a japonesa. Um título que eu confesso, quando eu topei com ele, eu não conhecia, o autor também me era um pouco desconhecido. Eu me refiro a Voragem, escrito por Shunichiro Tanizaki, algo meio parecido com isso na pronúncia correta. Bom, é uma história que realmente me soou bastante interessante. Olha só o que diz aqui a quarta capa. Escrito originalmente em forma de fascículos entre 1928 e 1930 para uma revista japonesa. Oragem é um dos romances mais aclamados de Junichiro Tanizaki. No centro da trama está Sonoko Kakiuchi, uma jovem casada que frequenta um curso de arte. Nas aulas, ela conhece Mitsuko, uma colega de beleza estonteante por quem se vê perdidamente apaixonada. Sem conseguir frear seu desejo arrebatador, Sonoko se aproxima em uma pretensa relação de amizade e forja um contato cada vez mais íntimo, despertando rumores ao seu redor. Mitsuko, por sua vez, é implacável e não tarda em enredar sua amante em uma trama de chantagens. Voragem é uma obra-prima sobre amor e traição, verdades e mentiras, perversão e ciúmes. Aqui, numa tradução de Leiko Gotoda. Sim, quando a gente vê essa sinopse aqui, você fala, é bastante interessante essa relação das duas, meio perigosa, provavelmente, pode ter desdobramentos interessantes. E claro, tudo isso ali no meio da sociedade japonesa, que é sempre bem fechada, um pouco conservadora, dá bom caldo aqui esta mistura, com certeza. Agora, uma coisa que me chamou realmente a atenção foi quando eu topei com essa capa bonitona, olha só, acho que está focado aí para vocês. Eu gosto desse recorte do rosto das duas moçoilas protagonistas da história, que não está evidente aqui, né? Depois na quarta capa você vê um pouquinho melhor. É uma arte bastante interessante aqui dessa edição. Você pode me perguntar, né, de que editora que é? Bom, uma editora tradicional que você encontra por aí nas livrarias. Na verdade, isso aqui é um clube de livro da tag Experiências Literárias. Quem já é habitué aqui do canal sabe que em muitas segundas-feiras eu faço o desempacotamento das duas caixas que a empresa oferece, que se chamam tag Curadoria, caixa azul, e a tag Inéditos, que é a caixa laranja, caixas mistério. Você compra a caixinha do mês sem saber qual o livro que estará lá dentro. Por isso que eu falei que eu fiquei surpreendido quando eu topei com ele, porque eu abri a caixa, dei de cara com essa arte bacana, vi a sinopse interessante, mas realmente eu nem imaginava que eu pudesse receber algo parecido com isso. E agora, acho que foi no ano passado ou foi no ano retrasado que eu recebi, não me lembro agora. Estou bastante tempo tentando ler esse livro aqui e finalmente eu agendei aqui para 2020.
Mas com certeza a história é interessante e vale a pena como recomendação para vocês, mesmo que eu não saiba exatamente do que se trata ainda, afora essa sinopse bastante interessante que eu li para vocês. Claro, se você ficou interessado, você não vai conseguir encontrar em livrarias por aí. Inclusive, eu fiz a dica a indicação dos links da Amazon, o link que eu vou deixar aqui para vocês de Voragem, no momento, nesse dia que eu estou fazendo a gravação, está indisponível, ou seja, no estoque da Amazon acabou. E aliás, o que tem lá na Amazon, ou tinha lá na Amazon, não é essa edição. É uma edição comum da editora, qual que é a editora? Companhia das Letras, já tem uma capa azul, mas está esgotada lá na Amazon. Talvez em outra loja online ou física vocês consigam ainda encontrar algum exemplar perdido por aí. Ou seja, praticamente fora do catálogo. Então, só sendo assinante da Caixa Tag Curadoria você consegue comprar esta belezinha aqui. Por isso eu também vou deixar na descrição do vídeo o link para você ir direto lá para o site da Tag Experiências Literárias e então se associar e poder utilizar a lojinha deles e comprar edições atrasadas lá de 2019 ou 2018. Realmente eu não lembro de que ano que foi este livro. Mas você encontra por lá sim. Espero também não tenha esgotado. Senão aí fica difícil de vocês lerem essa dica que eu estou dando aqui para vocês e que eu estou muito interessado em fazer a leitura. Realmente a história é bem promissora e com uma pegada assim da literatura japonesa, acho que fica melhor ainda. Bom, e agora para fechar esse vídeo, a minha terceira dica de leitura aqui para vocês e promessa de leitura para mim aqui em agosto de 2020, na verdade é uma releitura. Eu já li essa obra aqui, literatura brasileira, que eu gosto bastante. Faz muito tempo que eu li, lá no meu tempo de ensino médio, fazendo um curso de eletrônica, para quem não sabe, né? Eu sou técnico em eletrônica. Sim, bacana essa época para ser revivida. É um livro que, naquelas, né, dentro da escola, você é obrigado a ler alguns produtos que talvez você nunca leria se não fosse obrigado, no caso, claro, para uma prova de língua portuguesa, e me foi exigido ler essa obra aqui. Amar, verbo intransitivo, do Oswald de Andrade. Mário de Andrade, tô maluco? Mário de Andrade. Amar, verbo intransitivo. Na época, né? Claro, né? Tinha que ler o livro, falei, que bela porcaria que eu vou ser obrigado a ler provavelmente, né? Aquelas, né? Aquele trauma, né, de aluno naquela época. Embora eu já gostasse de ler há muito tempo, mas naquelas, a gente sempre fica apreensivo de ser obrigado a ler alguma coisa. Mas, traduzindo, resumindo, né? Na verdade, eu curti muito a leitura aqui desta história aqui do Mário. Pois na verdade tudo aqui é muito saboroso, você fica muito encantado pelas aventuras aqui deste garoto e sua governanta. Bom, deixa eu dar uma lida aqui na quarta capa e ver se tem uma palhinha para vocês, caso vocês não conheçam esse clássico aqui. Publicado em 1927, Amar, verbo intransitivo, pertence à chamada primeira fase do modernismo brasileiro. Recebeu várias críticas por se tratar de um assunto polêmico que era vivido pela sociedade em geral, mas não era discutido abertamente. Repleta de críticas sociais e comportamentais, a obra narra o envolvimento de um jovem de alta posição social com uma alemã mais velha contratada pela família, chocando a sociedade e transformando Mário de Andrade num alvo de críticas. Anos depois, e até os dias atuais, o livro é lido tanto pela sua qualidade quanto pela sua irreverência e pioneirismo. Uma palavrinha difícil, quase que trava-língua. Aqui também não tem lá um grande apanhado a respeito da história, mas na verdade a base é somente essa, né? Uma governanta que vai ensinar algumas coisas para esse jovem, mas essas coisas que ela ensina pode ser outras coisitas mais também que você pode começar a imaginar também, mas não é nada de chocar para falar a verdade. A história tem até uma certa inocência também, chocava lá para a sociedade daquela época de 1927, né? Mas na verdade não tem nada de pesado por aqui não, pode ficar sossegado que é um livro muito bom, na verdade, muito gostoso, como eu já havia comentado. Estou com saudade dessa história aqui, porque realmente gostei bastante de poder ler e, se eu não me engano, eu fui bem na prova no final das contas. O que era mais importante lá naquela época, ou seja, o trauma da verdade não surtiu efeito depois, né? E depois acabei saindo como um bom livro nas mãos. Lembrando de novo, eu já gostava de ler décadas antes quase, não sei se era tudo isso, mas sim, eu já gostava de ler, mas mesmo assim ainda era traumatizado. Para falar a verdade, mesmo depois quando eu fiz o ensino superior, lá naquela época também ainda eram impostos alguns livros, e mesmo assim a gente torcia o nariz. Na verdade, qualquer momento que a gente esteja na fase escolar, a gente sempre vai negar os livros impostos. Nunca é uma boa ideia aprender a gostar de literatura
estando dentro das escolas. A gente tem que curtir essa coisa por fora mesmo, porque aí será realmente uma coisa nossa. Aliás, eu acho que essa é mais a função dos canais booktubers, que é exatamente incentivar a leitura dessa maneira, você ir cavando em cada novo vídeo por aí de vários e vários booktubers boas dicas de literatura. Por exemplo, eu dei 3 dicas aqui, você vai gostar talvez de uma delas e vai procurar o livro e vai acabar gostando. Simplesmente porque não está sendo imposto. A gente só está dando dicas de leitura que a gente curte ou está tentando descobrir coisa nova e aí você se interessa e vai fundo. A partir daí você gosta dos livros de um livro, né? E passa a gostar de outros, porque é uma coisa meio viciante também a literatura. Enfim, é a nossa dica aqui do Vontade de Livro. Terceira, Amar, verbo intransitivo. Uma historinha simplesinha, mas muito bacana, com certeza. E aqui está o apanhado geral do que eu pretendo ler aqui nesse agosto de 2020. Com certeza, boas histórias. Pelo menos aquela que eu já li, eu posso afirmar com categoria. As demais, na pura curiosidade. Sim, O Homem Invisível, já vi dezenas de versões possíveis e no original, com certeza, algo bem diferente é que eu vou encontrar. Já na história de Voragem, literatura japonesa, algo também curioso a ser descoberto. A literatura oriental sempre é um pouquinho diferenciada da ocidental, com certeza. Isso sempre gera bons frutos a serem colhidos aqui nos livros. Com certeza vou me divertir bastante e, como eu disse lá no comecinho do vídeo, livros curtos, todos eles na casa de 100 e poucas páginas, 200 páginas no máximo, ou seja, vai ser fácil de fazer essa leitura. Talvez realmente em uns 40 dias eu consiga liquidar esse trio aqui. E no fundo, espero que sejam boas dicas de leitura para vocês. E se vocês curtiram mesmo, façam uso do link que eu deixo aqui da Amazon para cada um desses livros. Enfim, é o que eu tinha para apresentar para vocês nesse TBR de agosto de 2020 e só resta esperar o próximo, o de setembro, que eu espero não tenha que postar tão tarde assim, porque eu acho que agora é dia 20, se eu não me engano, né? Não sei como é que vai exatamente para o ar, mas acho que vai sair um pouquinho atrasado. É sempre bom dar boas dicas no começo do mês, até para você poder ler junto com a gente. Enfim, foi enrolando só para acabar esse vídeo. Enquanto o próximo vídeo não chega do mês de setembro, eu deixo aqui do lado dicas de outros TBRs que já aconteceram aqui nesse ano de 2020. E tchau!